Fala pessoal, mais um Talk Esporte no ar em parceria com a TV GO. E hoje o nosso convidado é um exemplo de profissionalismo, comprometimento, responsabilidade e principalmente empatia. Seja bem-vindo aí, professor Fabiano. Obrigado por ter aceito aí o convite. Não, eu que agradeço, muito obrigado. Fico feliz aí do convite, né? Ainda mais vindo de ti, um parceirão aí que é do esporte, né? De longa data, além do profissionalismo, né? Vindo desde uma amizade de longa data, né? Isso aí. Pessoal, o Fabiano, abrindo um pouquinho aqui a intimidade, eu conheci pequenininho, quando eu frequentava a casa dele lá, que eu tenho um grande amigo, hoje a gente está afastado, crescemos, mas eu frequentava muito a casa dele lá com o Juliano. E aí eu tive a oportunidade de conhecer ele já pequeno, já jogando bola lá, a mãe dele, o pai dele, que está hoje já junto com o meu lá em cima, né, Fabiano? E vi um pouquinho da trajetória do início do Fabiano, mas nada melhor do que perguntar para o próprio Fabiano como é que foi esse início, Fabiano, como é que vem o esporte na tua vida e quando é que vem aquele start que tu migra para a educação física e traz isso para ti, como projeto pessoal, profissão, como é que foi esse início? Conta pra gente aí. Eu sempre gostei muito de esporte, né, cara? Até meus irmãos jogavam bola, jogavam com vocês até, e sempre acompanhava, desde pequenininho, acompanhando nos campos, nos gramados ali, vendo a gurizada jogar, mas me lembro muito, sim, de um projeto que teve, não sei se tu vai lembrar, da Riocel, Clube Riocel tinha um time sub-20, sub-17, sub-15, Sim, lembro, e treinava futsal ali no SESI, e tinha aqueles campeonatos citadinos ali, e eu participei ali muito tempo com o Marquinhos, professor Marquinhos, era treinador ali, trabalhava na Riocel, o Turíbio também montava uma equipe técnica ali, e tinha aquele grupo de alunos que representava a Riocel, né? Uhum. Então era muito bom ali treinar. Que idade tu tinha, Fabiano? No tempo era pré-mirim, no tempo chamava pré-mirim, mirim, infantil, depois juvenil. E no tempo ali eu era pré-mirim, deveria ser uns 9 anos, 10 anos. Sub-9 de Isso, aí subi depois pro infantil, tinha uma gurizada boa que jogava, o Guilherme Bica, que era lá do Engenho, o Thiago Medronha, o Supla já jogava numa categoria acima, o Jimmy, uma gurizada muito boa, cara, e aquilo ali chamou muita atenção, né? Sim, cara, lembro deles. E então eu já gostava do esporte, tinha aquela prática lá com o pessoal da Riocel, e quando fui pro colégio, ele tava me formando, eu, cara, vou pra educação física. De cara, sim. De cara, sim. Eu sempre gostei muito do esporte ali, mas essa questão da Riocel, ela influenciou muito, né? Uhum. Aquele time, aquelas companhias ali, era uma gurizada muito boa, cara. Não tinha nenhum guri assim que tivesse, cara, esse aí é fora da curva, não vale a pena estar junto. Era uma gurizada muito boa de conviver, né? Então isso aí agrega muito, né, pra nossa decisão. E quando eu tava na faculdade, cara, ainda pensando qual ramo que ia seguir, né? Uhum. Eu lembro que o Rúlio, o professor Juliano. Ali o Rúlio, ele, cara, eu tô lá no SESI trabalhando agora com o professor Fernando Careca. Lembra do Fernando? Claro. E ele tinha escolinha no tempo que era o Fernando já é mais a minha geração do futebol. Isso aí. O Fernando já é da tua idade, do Juliano também, né? Isso. E ele falou, cara, vamos trabalhar junto lá. O Fernando tá coordenando, eu tô dando aula lá, mas tá subindo muitos alunos, então preciso de mais um comigo lá, vamos comigo. Eu, cara, recém entrei na faculdade. Aquele medo, assim, sabe, inicial. E o Rúlio, não, eu vou te botar lá, tu vai participar comigo, vamos nessa. E eu, não, vamos esperar eu fazer mais um ano de faculdade, depois eu vou. O Rúlio te interrompendo, a gente fez alguns jogos assim, de 10 ele conseguiu ganhar um meu. Só pra abrir um parênteses. Isso aí vai ter. Mas jogava muito o Rúlio, né, cara? Não, o Rúlio jogava demais. E o Careca, eu me lembro do Careca como jogador, Fabiano. Ele jogou campo, mas no futsal eu achava ele assim, ó. Era fenômeno. Que eu acho que foi o pico dele ali. Isso. E o Rúlio também no futsal, né? O Rúlio chegou aí até pro Inter futsal, que era forte, né? Isso. Não, ele aprendeu direitinho. Aí eu sei que eu falei pro Rúlio assim, ó, cara, me espera mais um pouquinho e depois eu vou. E aí o Rúlio, cara, eu já marquei uma entrevista lá com o Careca, vai lá. E eu peguei ali meu currículo, só tinha um curso de computação e meu nome em cima. Chego lá no Careca, o Careca olha só largou o currículo de lá, não tinha nada escrito ali. Cara, é o seguinte, ó, tu vai ficar ali do lado de fora, os alunos que estiverem na espera, tu vai treinar eles, eu vou te dar um suporte ali e vamos tocar ficha. Ficou uma semana, me mostrou mais ou menos como é que era e dei seguimento. E aí dali, cara, teve a escola do show de gols também, que também era uma extensão do SESI, que era o CFA, Centro de Formação de Atletas do Careca. Lembro de ti também no show de gols.
isso aí que durou mais um tempinho, o Careca acabou saindo do show de gols, do comando, porque ele estava num projeto das escolas, passou num concurso. Sim. O Rúlio, na sequência, saiu também e ficou aí o professor Júnior Inácio. E deu mais um tempo ali, perto de 2012, 2013, o Júnior teve que sair também, e aí eu assumi. Aí comecei a botar os meus professores, botei a minha forma de pensar de escolinha de futebol, né? Mudei aquela CFA, que era Centro de Formação de Atletas, eu mudei para uma escola mais de inclusão, né? No caso, de introdução ao esporte e recreação, que o aluno aprendesse as atividades brincando, se divertindo, né? Sim. Não aquele foco em competições. A competição existe, né? Mas é o terceiro pensamento, terceiro plano, né? Ô, Fabiano, e voltando um pouquinho nesse começo importante desse passado, olhando um pouquinho para esse início do tempo do Careca, do Rúlio, qual era a grande dificuldade da escolinha dar certo? Que tu percebia? Era um método de buscar mais a coisa da integração, porque tinha todo o conhecimento, né? O que tu via, assim, que a dificuldade de engrenar a escola de futebol, por exemplo, em Guaíba? Sim. Porque sempre é difícil, não é uma coisa fácil, né? O que eu vejo, assim, cara, naquele tempo, alunos tinha muitos, assim, porque não tinha tantas escolas, tinha aqueles projetos sociais e tudo mais, mas a questão de quadras era limitado também, né? Lembra que tinha aquela quadra na entrada do Portão da Alegria lá, que era Foot Point, eu acho que era o nome, tinha a quadra do Toninho, tinha o show de gols e eu acho que parava por ali, né? Então tinha os projetos dentro dos próprios bairros. Então, para ter uma escolinha privada, assim, a questão de ter alunos, ter um suporte de pagamentos ali era limitado. Então, tinha a escolinha no show de gols, por exemplo, mas era uma quadra só para muitos alunos. Um tempo diferente, estruturas ainda mais restritas, né? E naquele tempo era bom que a gurizada tinha muita vontade de jogar, porque a interação que eles tinham era futebol, a rua e a prática, né? Diferente de hoje, que tem muitas telas, né? Então a questão da gurizada... Na época não tinha ainda, né, Fabiano? Então hoje a gente tem que dar uma volta ali para os alunos ter aquele interesse. Então a dificuldade maior, assim, que eu vejo naquele tempo, assim, era a comunicação, que era muito difícil, assim, para marcar uns jogos, marcar as atividades com os pais, assim, tudo era meio complicado. Mas a questão, assim, de estrutura era muito difícil, assim. Então o recurso era muito pouco, também as mensalidades no tempo tinha que se cobrar um valor bem mais em conta, né? Então essa estrutura, assim, que a gente tinha no tempo era muito mais difícil de lidar. Eu acho que ainda tu pegou a transição das poucas quadras e ainda uma gurizada, um pessoal que ainda jogava nos campos, né? Isso porque mesmo. Eu venho da fase só dos campos, que a gente jogava, marcava na escola, né? Hoje às 2h da tarde, no Engenho, lá na Baixada, lá na Santa Rita. E aí vem essa transição, que daí fica no meio termo, né? Isso aí. Ali, que nem eu falei, a questão de estrutura, a facilidade que hoje tu tem para conseguir materiais, a comunicação, cara, aquele tempo era bem precário. Era bem precário. Era difícil. Um exemplo, assim, para lidar com essa situação, era tu desmarcar um treino. Cara, hoje tu pega um grupo do WhatsApp ali, hoje não tem treino, aconteceu tal situação, todo mundo tá avisado. A parte boa da tecnologia. A parte boa da tecnologia. Naquele tempo, sentava eu com uma lista de alunos, todos que era da Vivo e da TIM, e o professor Júnior do outro lado, que era da Claro e de uma outra operadora, da Brasil Telecom, por exemplo, que era naquele tempo. Sim. E tinha que destrinchar ali, mandando mensagens, SMS, ou ligando ali para tentar desmarcar. Então, a questão da comunicação, questão de estrutura, questão de material, cara, é tudo muito difícil, assim, de conseguir. Então, pelos alunos, assim, eu via que era bem tranquilo, assim, a gurizada gostava muito de estar ali, gostava de praticar, mas a questão de comunicação, estrutura e materiais já era mais complicado. Aí tu chega e abraça isso aí. Sozinho uma estrutura que tu tem uma ideia de começar e implementar aquilo que tu estava... uma ideia de pensamento, né? Uma ideia de pensamento. Que era a questão de fugir um pouco das competições, daquela questão das peneiras que tinham muito antigamente, sim, que a gurizada treinava, focava na parte física, ficava deslumbrando aquilo ali a semana toda e chegava numa peneira lá, era 200 alunos e chegava o cara, o organizador da peneira, ô cabeludinho, não tinha nenhuma planilha, né? Ô fulaninho, entra tu agora, ô cara, tu... E aí eram uns 15 minutos, né? A gurizada jogava, às vezes não tocava na bola e ficava aquela semana ou duas, até desistia de praticar o esporte porque era muito frustrante. Né? Eu acho que o nome escolinha já mostra um sentido de aprendizagem, né? Isso aí, tanto é que daí deu a
essa virada, né? Daí mudou de CFA para Escola de Futebol, FM no caso. Todo mundo me pergunta, mas o que é o FM? Eu não gosto de botar ali o FM, Fabiano Muniz, mas eu sempre boto futebol feminino, futebol de meninas, futebol de meninos, porque engloba muita coisa, né? Então, não é só o Fabiano Muniz que tá ali, né? A escola toda. No fim, o FM foi bem... E foi abraçar o FM, né? Foi bem... E aí essa questão mudou, assim, ali pelos anos de 2013 a 2014, não lembro muito bem, assim, quando o Júnior saiu, que eu consegui... Ele já tinha uma ideia também, esse pensamento de escola de futebol, mas assim, que veio a virada de chave mesmo, foi nesse tempo aí, 2014, 2015. Aí... Tu tava trabalhando no Show de Gols. Isso, né? Até o Show de Gols ali foi até 2019. Aí a gente recebeu a proposta de migrar para o Cartola. Aí já nesses anos, 2019, 2020, ele já tinha o Cartola, tinha o Guaibão, tinha outras... Aí já tinha dado up aí nos sintéticos, né? Isso aí. E aí no Cartola ali, 2 quadras, agora tem a terceira de futsal, né? Mas no tempo começamos com 2 quadras, então dá para te ter um leque maior de alunos, otimizar o tempo, né? E aí ali também deu um up, assim, que hoje a gente tá com em torno aí de 240 alunos só no Cartola. E vai de que idade até que idade hoje, Fabiano? Isso é interessante também, cara, que... Como é que funciona isso? No tempo do Show de Gols ali, a gente tinha a idade limite de inicial, né, da escolinha de 7 anos. Só que, cara, teve uma procura muito grande para 6 anos. Bateu 2020 ali, vamos abrir a turminha dos 6 anos. E bateu a pandemia, girou a pandemia 5 anos. E foi diminuindo. Hoje a gente está com uma turminha, a menor de todas, 4,5 para 5 anos e meio. E tem uma lista de espera ali, mais ou menos uns 10 alunos, para começar a turminha dos 3 anos e meio. Então acaba a gente dando uma freada, mas pelos alunos ali, a gurizadinha hoje em dia já nasce assim, quase falando, né? Já está muito ligada. E a gente está com esse pensamento agora, futuramente, de repente no meio do ano, ou no final do ano, já ter essa turminha dos 3 anos e meio, para abraçar essa gurizadinha aí. Na fila dos 5, viu? É verdade. Eu tenho que conseguir essa vaguinha lá. O Gui, o meu que tá com 10 anos, que joga lá no Cartola com vocês, o Gui iniciou, tinha 5 anos, cara. É isso aí. Eu tenho uma foto dele, inclusive, que é a bermuda, e o pessoal pensa que é uma calça. Mas é uma bermuda, que ele sempre foi pequenininho. E magrinho, né? Bem franzininho. E o Gu tá na espera pro sub-5, acho. Sub-5 ali. Isso. Cara, assim, ó, tem a gurizada ali, que nem acontece, né? O Gui, aí tem o irmão mais novo, daqui a pouco já puxa. E essa gurizada, a gente abriu a turminha dos 4 anos e meio com receio, né? A gente ficou meio assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gurizadinha vai evoluindo, tu vê assim, ó, uma evolução de um ano para o outro dessa turminha com a idade mais abaixo, muito grande, cara. Então, quando eles chegarem nas competições, que a gente trabalha também com as competições, mas a partir dos 9 anos, eles já vão estar muito mais seguros, já vão ter um domínio de fundamentos melhor. É um trabalho que vocês fazem muito bem, né, Fabiano? Que é o lúdico, um aprendizado ali da bola em si, né? Mas tem o lúdico, tá tirando a criançada das telas, que hoje a gente tem como pai a dificuldade, né? De achar atividade física, exercício. Às vezes o pai tá trabalhando demais, né? E a criança, a gente não consegue organizar a logística. E esse leque de opções que tu abre junto com o Cartola é maravilhoso. Eu acho que os pais têm que ter esse conhecimento e levar os filhos, né, cara? Pra levar os filhos para fazerem essas turminhas, a gente sempre deixa bem claro para os pais, né? Quando entra lá, tem muita brincadeira, né? Tem as dinâmicas ali, lógico, tem a bola, mas a gente sempre deixa bem claro para os pais, cara, nessa idade eles têm que brincar, eles têm que se divertir e ao mesmo tempo, devagarinho ali, tu vai colocando a bola, eles vão aprendendo os fundamentos junto com a brincadeira, né? Então que vem aquele pensamento da escolinha, que é a introdução ao esporte, mas junto com a recreação. Socialização. E deu muito certo, assim. Então, aquela gurizada vai se divertir, vai brincar, vai ter um momento prazeroso de estar ali e ao mesmo tempo vai estar com a bola no pé, né? Não tem aquela coisa assim de repetição, de movimento nessa faixa etária de idade, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, posicionamento ali, a gente deixa bem à vontade para... a criançada no início enjoa muito rápido, eles migram muito, né? E quando tem a brincadeira, acaba tudo fica mais... fisgando mais, né? Ali até a gente fala para os pais, cara... Vai sair, faz a primeira parte inicial da aula ali, que é o aquecimento, a parte das atividades, e na hora do jogo, que é a parte final ali, do meio pro final, a gente deixa bem avisado.
eles vão se divertir. Então não tem como cobrar ali posicionamento deles, vai sair a bola, eles vão se embolar, eles vão cair no chão, vão rolar, vão dar risada, e essa é a parte interessante. Depois, quando vai subindo de categoria ali, ó, agora a gente tem o posicionamento, assim que funciona, e assim a gente faz muitos os torneios recreativos também, né, os torneios internos. Essa gurizada vai lá, participa, brinca, se diverte, no final ganha aquela medalhinha, que eles vão para a escola depois, pro próprio colégio, com aquela medalha no peito, não tira nem para dormir, que as mães falam, comentam muito. Legal, cara. Então isso aí acaba fisgando o aluno para o esporte, eles vão se divertindo, vão melhorando essa parte física, essa parte de coordenação, desenvolvimento motor, né? E tem uma evolução muito grande, desde novinho. É um trabalho muito bonito, cara, muito bonito, e hoje em dia é muito necessário e importante, né? Essa criançada começar a fazer o trabalho da atividade física, do futebol, da recreação desde pequenininho. Isso. Porque hoje tu tem ali no Cartola, Fabiano, o Guilherme, o meu filho, é um exemplo. Cara, tu tem gente desde os 5 aninhos que tá já com 13 e tá no Cartola, que fez toda quase uma carreira, né? Desenvolve, acaba virando um ambiente familiar também, Exato. Né? Aquelas mães ali sentaram uma perto da outra, os filhos estão jogando, daqui a pouco estão interagindo, daqui a pouco passou 1 ano, passou 2, acaba se tornando uma grande família, né? Isso é muito legal também, essa parte da socialização dos pais e dos alunos ali, né? E eu tava falando contigo antes de começar o bate-papo, porque é uma pergunta que eu faço, porque tu tem que ter muito jogo de cintura. Como é que tu faz para lidar com os pais, cara? Como é que funciona esse jogo? E isso eu admiro muito o teu trabalho por isso, porque a gente que vem do esporte lida às vezes com crianças, né? Às vezes tu tem que escalar, por exemplo, no futsal cabem 4 na linha, e tu tem 10. E aí tem o pai como é que tu faz para falar com os pais sobre isso, para entender deles que faz parte, às vezes, tem a competição, tem a integração. Como é que lida com isso aí? Essa aí é a parte mais difícil. Não, da aula é muito tranquilo, cara. A se diverte, tu te diverte também. O pessoal me pergunta muito, Fabiano, o administrativo, como é que fica o pagamento? Você tem diversas turmas ali, tem o master também, que a gente tem lá, o pessoal com a idade mais avançada. Mas o administrativo também é bem tranquilo. A questão dos pais ali que é o mais complicado, porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma situação, uma vivência, né? Tem uns pais que acham que são treinador também, tem uns pais que acham que... e acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento, né? Até nos dias de eventos, os pais ficam na rede, ali tem uns que se passam um pouquinho mais. Então essa parte de lidar com os pais é um pouquinho mais complicado. Então Mas tu te vira bem, cara. Tem que ter mais paciência, tem que ter um jogo de cintura, conversar com eles, a gente conversa. Eu sempre falo para eles, cara, eu prefiro que venham conversar comigo, a gente converse e converse um pouco mais e chegue num acerto, do que ficar aquela coisa meio escondida assim, ou deixar de falar, né? E acaba que tu tem um pouquinho mais de paciência, leva um tempinho a mais, mas no fim tudo dá certo, né? Às vezes não dá, às vezes é complicado. Às vezes eu te pergunto porque sempre na escolinha de futebol se teve essa dificuldade, com o pai que grita, que exige, que cobra do professor daqui a pouco uma titularidade numa eventual competiçãozinha. Mas, cara, eu que convivo no Cartola também desde o Guilherme tem 5 anos, tá com 10, há 5 anos que eu vou lá, levo ele, agora quero levar o meu caçulinha. A gente vê que é quase unanimidade, Fabiano, isso é muito incrível, o teu trabalho, cara. A gente vê que todos os pais, isso não é fazer média contigo, todos os pais, não, Fabiano, admiram a tua conduta. Então, lá atrás, quando tu implementa aquele pensamento, o fruto que acontece hoje dessa admiração, desse reconhecimento, tá aí, cara. O Fidel, fico bem feliz com a tua frase ali, isso aí enche a gente de orgulho, né? É verdade, que às vezes a gente percebe, né? Hoje, tu tá lá com os pais, a gente tá vendo os filhos, um do lado do outro, a gente se comenta, às vezes tu tá lá, tu nem tá sabendo, mas existe isso. Esse respeito que tu conquistou com o teu trabalho, né, com a tua empatia com a criançada. A gente às vezes se cobra muito, né? A gente se cobra muito, às vezes erra uma coisinha e a gente se cobra muito por aquele erro, né? E a gente acaba não se vendo assim o que já cresceu ali, como tá a escolinha hoje em dia, e vindo de fora esses elogios, a gente acaba enxergando um pouquinho mais, né? Mas a gente sempre tenta deixar bem claro, né? Tipo, recreação, iniciação, esporte, e os pais às vezes entram, um pai meio fora da curva assim, e
vê que aquilo ali é daquele jeito e acaba se adaptando. Incrível. Ou se não, daqui a pouco ele acaba se afastando, né? Sim. Mas graças a Deus, assim, o pessoal acho que acaba adquirindo a ideia da escola e ficando, né? E acaba ficando por um longo prazo, né? Isso aí a gente fica muito feliz com esse abraço dos pais ali, que acaba abraçando a escolinha e também fazendo uma divulgação, né? Que é o melhor de tudo, é o boca a boca ali, que faz uma divulgação, vem pelo fulaninho que tá jogando aí com vocês, o pai do aluno indicou, isso é muito bom também. Fabiano, tá passando algumas fotos aqui, e aqui eu tô vendo que tu tá com um troféu, e tem uma equipe aí, tu consegue falar um pouquinho desse troféu, que é essa equipe aí? Claro. Eu conheço uns aí, cara. Essa equipe aí, cara, por isso que eu não gosto muito de divulgar o FM. Fabiano Muniz. Sempre fica o FM no ar, assim, né? Sim. Futebol de meninos, futebol de masculino, futebol de mulheres. Porque tem uma equipe que ajuda muito, né, cara? Então, tem uma equipe bem grande, é um time. Né? E, cara, cada um se divide ali, cada um pega uma turma, às vezes a gente vai trocando e todo mundo tem o mesmo pensamento. Sim. Às vezes entra também um professor que tem uma outra ideia, daqui a pouco um outro pensamento, mas acaba entrando dentro daquele mesmo propósito e vai fluindo, né? Sim. Então tem aí o professor Thiago, tem o professor Nicolas, o professor Gregory, que hoje assume as seleções, né? Ele pega a frente da parte de competições, é o professor Gregory. O professor Wagner lá, que trabalha com o pessoal do Master. Professor Wagner. O Vitor ali, que é o estagiário, está se formando logo aí, vai firmar na escolinha. O Léo e o professor Atalante, né, cara? Então, o professor Atalante com uma experiência muito grande no futsal. E tem o professor Everton também, que é do funcional, não está presente nessa foto. Então, todos... Cara, assim, ó, sem palavras, assim, essa equipe que a gente tem. E, cara, todo mundo ali tem o mesmo pensamento, abraça a causa ali e faz acontecer lá na escola de futebol. Por isso que não dá pra dizer que é só o Fabiano Muniz, né? Então eu conheço cada um deles aí, cara, e é incrível o trabalho que eles fazem, realmente. Conheço cada um, são... Além de grandes profissionais, grandes pessoas, né? Cara, esse dia aí foi a questão a gente recebeu o título lá de cidadão guaibense. Sim. Aí eu quis pegar bem essa foto ali, cara, porque não é o Fabiano que é a escolinha de futebol, né, cara? Então, envolve todos os professores, pais de alunos. Então, nesse dia até fiz a premiação da gurizada das copinhas ali, que foram campeões. Muito justo, Fabiano, e tu tem razão. Nunca é só nós, né? Não dá pra fazer toda uma equipe, um time que faz as coisas acontecerem, né? E o legal também dessa foto, Gustavo, que tem aqui o professor Nicolas, né? O professor Vitor e o professor Léo, que eram alunos da escolinha, lá no Show de Gols, e hoje se formaram em educação física e estão dando aula na escola de futebol. O Nicolas, cara, ele tem um trabalho muito bacana com a criançada, um jeito de lidar com a criançada que eu admiro muito. O pai dele, o Wagner, jogou comigo, aprendi um pouquinho com o Wagner. Wagner. O Thiago, da minha época, excelente professor. Não sei como não jogou futebol profissionalmente. Acho que o joelho do Thiago na época atrapalhou um pouquinho. Já não o Wagner, sensacional também. Também pode botar o basquete, se o Wagner quiser, né? Bem pra caramba. E essa, o Atalante uma lenda, também, né? uma lenda, joga bola. E essa gurizada nova que tá surgindo e tá com os melhores professores pegando, né? Essa experiência de vocês, né? E, cara, isso aí pra mim, eu ver essa gurizada que foi da escolinha de futebol e se formando em educação física, sem contar outros, né? Que tem o Matheus, que é do jiu-jitsu lá, fez escolinha com nós. Cara, tem uns quantos, cara, assim. E a gente fica feliz de ter sido um pouquinho do exemplo ali pra tocar a ficha. E essa foto aí, Fabiano? Cara, essa foto aí acho que foi a primeira turminha, cara. Acho que foi a primeira turminha da escolinha lá que eu peguei no Show de Gols. Legal, cara. Novinho, magrinho, bem magrinho. Onde é que tu tá aí? Cara, eu tô aqui. Esse aí é tu, quase cara. Misturado com a gurizada. Eu ia pegar outra foto da gurizada de 17 anos, mas acabou Esse é o começo. É o começo. Olha aí, cara, que tem bacana. Muita gurizada boa. E, cara, um fato legal dessa foto, cara, é que tem alunos aí que estão com filhos já na escolinha. Então, cara, vai passando de geração em geração. É o tempo, muito bacana, cara. Muito bacana de ver essa gurizadinha. Cara. E fechar com eles falaram, Fabiano, lembra aquela vez a gente fez uma viagem para Arambaré, posamos lá. Não esquece. Cara, não esquece. Não esquece. E é legal de fazer um pouquinho da parte da história deles, né? Que é do seu João Copete. Aqui vai ser do nosso próximo entrevistado. Foi aluno também, né? Foi aluno da escolinha aqui, seu João. Fez escolinha lá com 11, 14 anos. E essa aí vai ser uma revelação que a gente vai trazer aqui. Fenômeno no pádel agora. Isso aí. Aí mais do João. Depois nós vamos botar novamente.
Vai passando aí, Márcio. Aí, Rapaz, e essa foto aí? esse aí, cara, é um pouquinho da galerinha de hoje, né, no caso. Esse aí tem 10% aí. Esse aí tem, cara, foi... Aí é só gurizada sub-9 e sub-13. Acho que foi um torneio interno que a gente fez de final de ano. Uhum. E aí foi alguns dos que se inscreveram para o encerramento do ano ali. Acho que sempre tem, você sempre promove no final do ano uma grande integração, né, Fabiano? Dentro do ano a gente faz 3 torneios internos, né? A gente faz alguns torneios ali para aquela gurizada começar a ter essa experiência de competições, né? Então a gente faz uns torneios ali com moldes de integração, mas pega um tema ali, Copa do Mundo, Eurocopa, Champions League, acho que esse aí foi da Champions League. Tudo que eles conhecem hoje, assim, na palma da mão, né, Fabiano? É isso aí. E aí divide os times ali, eles vão tendo essa experiência de jogar uma competição, ter os pais olhando ali, né? Isso é bem bacana para começar a inserir eles nas competições. Legal. Cara, e esse time aí, hein? Aqui é a base, né? A família. Esse aí. Dona Juliana ali, que tá sempre comigo, né? Todas as competições, dentro de casa, organizando fardamento e a Ju consegue ficar séria em algum momento, cara. Ela, eu sempre vejo ela, cara, ela tá sempre sorrindo. Cara, e tem que ver a gargalhada dela. A gargalhada dela sai fácil ali, é uma famosa gaitada, né? E esse aí, esse pessoal aí, cara, que a gente tá vendo... O que eles têm de importância na tua vida, no teu crescimento? Cara, essa galerinha aí dá o suporte, cara. Dá o suporte fora que às vezes pesa, né? Às vezes pesa e se não tiver uma galera que dê uma base, é bem complicado. Cara, até chega a garganta travar, né? E, cara, esse evento aí... Nós temos aqui a Ju. Isso, meu sogro. Teu sogro. Minha sogra ali, a dona Suzana e seu William, né? E a minha mãe. E a tua mãe, cara. Foram lá ver o meu piá jogando agora, né? E esse carinha aí. Ver meu filho jogando. Esse carinha chega pra dar todo o sentido que faltava na tua vida em algum... Tu quer fazer o cara chorar, né, cara? Não, é porque eu sou muito família também, Fabiano. E quando eu falei que eu me identifico contigo, é porque a minha mãe, quando tu começa, eu acho, estagiar, na escola... A minha mãe um dia chega, quem tá fazendo lá, a gente conversou muito sobre esporte. E a minha mãe me comenta, o Fabiano, irmão do Juliano, é um rico de um professor educado, comprometido. E depois ela vem e fala, e um baita de um pai. E eu tenho 2 palavras que eu honro muito, assim, que é professor e pai, né? Eu fui professor antes de ser pai. Sim. Mas são 2 palavras que eu tenho, assim, como um pico, assim, do que a gente pode de melhor ser, né? E tu é um grande professor e eu não conheço tu como pai dentro na tua intimidade, mas pessoas que te conhecem também falam isso, Fabiano. Então, por isso que eu te falo ali da família e desse carinha aí que veio só a cerejinha do bolo de um suporte que tu já tinha, né? Cara, é bem complicado, assim. Às vezes o pessoal acha que é fácil, né? Lidar com pessoas. Que nem tu falou, tu disse tudo ali. Cara, lidar com pessoas é complicado. Tem gente de tudo que é jeito ali. Cada um tem seu estresse em casa. E às vezes vem aquelas pessoas ali jogando um monte de coisa pra ti, tu tem que resolver. E se tu não tiver uma base boa ali, cara, se tu não tiver uma cabeça boa e uma companhia que te puxe pra cima ali, tu acaba batendo cabeça, né? E ter esse carinha junto, ter a família ali, ter o Lorenzo, como agora o Norte, né? Isso aí ajuda muito, né, cara? E, cara, assim, ó, foi a maior realização. Cara, pode botar todos os campeonatos, todos os eventos, mas ver ele jogando dentro da escolinha, assim, cara, foi sensacional, assim. Parece que preencheu o que faltava, assim, na vida da gente, assim. É incrível, E tu vê os golzinhos, ele comemorar, agora no último torneio ele foi lá, fez um gol, veio abraçar. Cara, assim, emociona demais. É muito gratificante. E eu imaginava isso, mas eu não sabia que era tão bom, cara, que era tão bom. E fico muito feliz, cara, muito feliz com as palavras, assim, é emocionante mesmo. E vejo em ti também, acompanhando lá com o Gui, ver agora que nem o B lá indo nos treinos e tu te dedicando. Cara, isso aí é sensacional, cara. O que a gente faz por eles, o que a gente corre atrás. Eu busco, Fabiano, porque hoje o mundo te obriga a trabalhar muito. Te obriga a pagar os boletos, né? Não é fácil. E ao mesmo tempo tu tem o filho, tu tem os teus filhos e tu precisa estar presente. Então é um dilema que a gente vive no dia de hoje e eu
às vezes deixo de trabalhar, eu tenho períodos na academia que eu deixo de trabalhar para estar presente lá. Quando tu me vê no Cartola lá, é porque aquele horário eu não boto nada de trabalho para me estar presente com eles. Então, é muito legal tu estar presente sempre com teu filho, com a tua família. Eu vejo que a Ju joga lá também, tá fazendo, né, o beach tênis. Tu conseguiu, dentro do teu trabalho, trazer a tua família junto. E é sensacional, né? O Lorenzo ali até me cobra um pouco, né? Em casa, assim, cara, cheguei em casa, o celularzinho de lado, tento dar aquela atenção pra ele. Lógico, tem que resolver alguns perrengues, às vezes no celular, mas, cara, tá com ele, né? Isso. E ali no Cartola ali, eu acompanho os treinos, ele olhando assim, meio de canto de olho, assim, mas quando eu dou o treino pra ele, cara, ele fica numa felicidade. Mas tu é o professor, cara, né? Aí também, assim, tenta manter aquela postura, assim, ó, cara, que tu é meu aluno. Ele me chama de professor às vezes. Ô, professor, vai, chega a ser engraçado. E assim. Tem aí alguém campeão aí, cara. Cara, isso aí foi sensacional. Isso aí, esse dia foi muito bom. Cara, pra mim foi um dos melhores dias da minha vida. O que aconteceu nesse dia aí? O professor Gregory estava num outro campeonato e eu que tive que assumir o Sub-7. Era um torneio municipal, que é um campeonato forte. Teve que assumir, não tinha nada marcado, né? O Nicolas foi lá me dar um suporte, né? E era meu filho jogando ali, eu treinador, que é separado. Eu sou o diretor, então... Mas aquele dia ali era um torneio municipal, que é um campeonato muito forte em Guaíba. Tem muitas escolinhas, né, cara? Eu vejo sim que Guaíba tem uns... 16 ou 15 escolinhas, tu vai pegar Camaquã, TAPS, cara, tudo 5, 6 escolinhas, e Guaíba tem umas 16 que participam, então acaba se tornando um campeonato bem grande, bem forte. Sim. E nesse dia ali o professor Gregory estava num outro evento, e eu não, deixa que eu assumo, só que tem que ter aquela responsabilidade de, pô, meu filho tá jogando, e tem que cuidar para não puxar muito pro lado dele, né, tem que separar as coisas, né. E foi um campeonato ali que a gente conversou, uma gurizadinha muito boa, os coleguinhas dele ali de time. E a gurizada ganhou um troféu ali do municipal, campeão municipal, já com 7 aninhos. E podendo ser o treinador dele, cara, esse dia, legal, papel picado pra cima. Eu só imagino. A comemoração, cara, se alaçou pra casa também depois, cara, né? Foi sensacional, assim. Esse dia, pra mim, foi um dos melhores dias da minha vida. Poder ter o meu filho ali jogando, ser treinador dele e ainda ser campeão de um campeonato, ganhar junto com ele, assim, foi incrível. E isso aí, o esporte proporciona isso tudo pra nós, né, cara? O esporte transformando vidas, né? Sempre. É isso aí. Fico muito feliz. Fabiano, a gente tem um tempo curto aqui, porque senão, cara, vai embora conversando. Muita história, é muito bacana, a gente vai longe. Sim. Né? A minha vontade é ficar até amanhã conversando contigo, porque tu tem muito para passar da tua vida, né? Da vida dessa criançada, do Cartola, que hoje que é uma referência de escola de futebol, não só para Guaíba, mas para a região metropolitana, estado. E te agradecer mais uma vez por ter vindo aí, comparecer no nosso bate-papo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas antes da pergunta, eu quero te dar o álbum da escolinha aqui, cara, para te levar legal, pro guia ali. Cara. Tem o nosso álbum, que tá uma febre agora na escolinha lá, desde o ano passado a gente tem essa programação dentro da escola. Pô, no meu tempo não tinha isso aqui, cara. E aí, para levar pro guia lá. Que legal. E a camiseta aí, já que tu faz parte ali vamos da nossa escola de futebol ali. Pra Olha aí, fardar legal, também quando precisar, da educação física, eu vou precisar de um treinador, professor, já tá a comissão técnica aí nas costas. Não, eu tenho 2 times, né? Um pouquinho diferente do teu. É o Colorado, que é o Colorado. Eu gosto muito do Brasil. Eu vejo que o pessoal às vezes tá meio distante. Eu gosto muito da seleção brasileira. Sim. Torço pra seleção brasileira. Tá jogando hoje, inclusive, né? Isso. E aqui em Guaíba eu sou Cartola. Coisa boa, show de bola. Eu sou Cartola. E já sabemos aqui, né? Teve algum desfalque de professor lá, já vamos chamar o Gustavo. Pode chamar aí. Entende muito de futebol. Vou passar um pouquinho aqui. Vou levar pro Gui, vou levar pro Gu também. Claro, o Gu tá no álbum. O Gu que tá com figurinha aqui. Esses dias um colega tirou a figurinha dele, eu mostrei pra ele e ficou louco. Cara, isso é muito legal, a integração. No dia do evento lá, eles pegando o álbum, daqui a pouco tiravam. Eu tirei o fulaninho e saía correndo na quadra, puxava o outro colega. Daqui a pouco as mães estão lá trocando figurinha enquanto os filhos estão jogando bola. Então foi uma ideia muito bacana aí que virou muito sucesso legal, lá na escola de futebol. Que honra essa camiseta aqui, muito bola, feliz. Fico feliz que tu gostou. Pra finalizar, Fabiano, um recadinho com a tua experiência, desse novo momento que a gente vive, como tu falou no nosso bate-papo, a tecnologia que vem para auxiliar, mas que, por outro lado, essa dificuldade que a gente tem da criançada demasiadamente nas telas. E a gente sabe que os pais tentam, mas tem a dificuldade.
qual é o recado que tu pode dar, assim, através do esporte para esses pais que precisam de ajuda, Sim. né? Para que os filhos possam começar um exercício físico, uma atividade física. Assim, no meu TCC, anos e anos atrás, eu fiz com o tema o porquê da procura da escola de futebol para os seus filhos, né? E tinha diversas questões ali no tempo relacionado a ser muito ocioso em casa, para ter uma interação, socialização com outras crianças, questão de segurança, né, que hoje em dia não tem mais os campinhos da rua, então daqui a pouco o pai procura uma escola de futebol por ser uma situação mais segura. E tinha diversos itens lá, né, a gente fez o levantamento, e naquele tempo deu a questão da segurança, isso uns 10 anos atrás, que era um ambiente seguro, um ambiente familiar e com professores capacitados, que foi o resultado final, né? Mas hoje eu vejo que é a questão das telas, computador, tablet, entre outras, né? E isso prejudica muito, né? A criança não tá mais nativa, não tá mais fazendo as atividades. Então fica a minha dica ali, porque o esporte agrega na questão da parte física, na socialização, na integração, né? E não vou puxar para o meu lado, que é o futebol, mas caso queiram fazer uma aula, conhecer, acredito que às vezes falta um empurrãozinho assim para levar para dar aquela pontapé inicial, né? E daqui a pouco conhecendo o esporte, ou daqui a pouco próprio futebol, não se adaptando, mas sempre procurar algo para a criança fazer. Daqui a pouco... E uma coisa que os pais precisam saber, lá no Cartola, e muitos pais fazem isso, são testemunhas, quem tem os seus filhos lá, muitos largam os seus filhos, olha o que é essa equipe, largam os seus filhos, sabem o horário que termina, vão buscar, porque tem, além de professores, pais responsáveis, é aquilo que eu comento com vocês, a responsabilidade que eu falei do início, que é do Fabiano, o Fabiano passa para a equipe e fica uma coisa homogênea. Então, assim, ó, é a segurança e a tranquilidade, né, cara? E aí fica a dica, cara, não só pelo futebol, mas daqui a pouco a criança passou lá no futebol, não se adaptou no futebol, mas tem natação, tem pádel, tem beach tênis, que agora tá muito forte, cara, tem basquete. Temos opções ainda, tem opções, né, mas, cara, é muito importante, cara, é muito importante para hoje, para depois e futuramente lá, quando chega numa certa idade, vai ver que vai fazer muita falta, né? Hoje eu vejo assim no beach tênis lá, muita gente que nunca praticou o esporte está entrando agora no beach tênis lá no Cartola. E a dificuldade que tem por não ter praticado no esporte durante a sua infância, né? O desenvolvimento. E hoje está tentando ali, mas tem muito mais dificuldade perto daqueles que já praticavam alguma atividade. Não voltado para as raquetes, né? Mas daqui a pouco qualquer outro esporte ali acaba tendo uma facilidade a mais para se introduzir agora na parte adulta, né? Então, cara, é muito importante ali, questão de saúde, questão de integração, socialização. E fica a dica lá da nossa escola de futebol, Cartola. Tem a Ubra Martim Lutero ali, que tem um projeto pós-horário de aula. Terminou a aula na Martim Lutero, tem aquele projetinho pós-horário de aula das 17h45 às 18h45. Tem o Super Bowl, então tem vários ginásios aí dentro da cidade para integrar essa criançada. Fabiano, valeu. Valeu, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo. E manda um abração lá para aquelas ferinhas. Vamos mandar. Gente, finalizando hoje, então, o bate-papo com o professor Fabiano, em parceria com a TVGO. Logo, logo, vamos estar lançando aí para vocês mais um pouquinho aí do bate-papo com ele. Valeu! Valeu, abraço!